Uma campanha busca conscientizar a população sobre câncer de pulmão. Este tipo de câncer, além de ter grande incidência no país, na maioria das vezes é descoberto em estágio avançado. Sobre este assunto, eu converso agora com o oncologista Alexandre Fonseca. Boa tarde, Alexandre. É possível prevenir o câncer de pulmão? Boa tarde a todos. Sim, o câncer de pulmão, assim como outros tipos de câncer, ele está relacionado a certos fatores ambientais em que o ser humano é exposto durante a vida. Então, a gente tem algumas ações durante a nossa vida em que a gente pode tentar minimizar a exposição a esses fatores de risco. E o principal deles, disparado, é o tabagismo. O tabagismo é o grande fator, o grande vilão do câncer de pulmão. Uma grande forma da gente tentar reduzir a ocorrência desse tipo de câncer é evitar a exposição ao tabagismo, evitar o cigarro, cigarro normal, cigarro de palha e outros tipos de tabagismo. Esse é o principal fator para a gente evitar essa doença. E existe um perfil de pessoas mais propensas a desenvolver essa doença, homens, mulheres, por idade? Então, o câncer de pulmão ele é mais comum em idades acima de 50, 60 anos, mas é claro que ele pode acontecer em idades mais jovens ou idades até mais avançadas, né? Realmente a população mais propensa é aquela de tabagistas, tá? A gente tem outros fatores de risco na população também, exposição a excesso de poluição atmosférica, alguns pacientes que moram em áreas industriais e têm contato com algumas substâncias, cádmio, rádio, mas o grande fator realmente é fumaça e tabagismo. Então, essa população está mais propensa. Apesar de ser uma doença mais incidente a partir de 60, 50 para cima, ela pode acontecer até em pacientes mais jovens também. E o câncer de pulmão, ele apresenta algum sintoma? Como que as pessoas podem identificá-lo? Uma excelente pergunta. O câncer de pulmão ele pode ter uma apresentação muito variada, sabe? Variável. Grande parte dos pacientes com câncer de pulmão, quando a doença ainda está, vamos dizer assim, numa fase inicial, eles são assintomáticos. E à medida que a doença vai crescendo ou propagando-se para outros locais, ou até mesmo localmente, o paciente pode ter sintomas. Então, os sintomas muitas vezes são inespecíficos, que acontecem em outras doenças, mas, quando presentes, merecem uma investigação. Ou seja, o paciente que está perdendo peso, sem uma condição explicada para essa perda de peso, ele tem tosse, com expectoração que não melhora, ele tem falta de ar ou sangramento na tosse, além de dor em alguma parte do corpo, são sintomas dessa doença, muitas vezes em fases mais avançadas. Mas é importante lembrar que em fases muito iniciais, ele não vai dar sintoma. Por exemplo, um nódulo pequeno no pulmão que cresce, a maioria das vezes ele não dá sintoma. Tanto é que em pacientes com um grande fator de risco para a doença, isso a gente mede de acordo com a carga tabágica do paciente, ou seja, o paciente, aquele indivíduo que fuma muito durante a vida inteira, tem uma carga tabágica muito grande. Hoje em dia a gente recomenda até um rastreamento para a doença, tá? Seria com a tomografia de tórax de baixa dose. Você tinha me perguntado antes sobre homens e mulheres, ele acomete tanto homens quanto mulheres. No homem, em termos assim, de incidência, com os dados do Instituto Nacional do Câncer, ele é o terceiro câncer mais frequente na população brasileira, são dados de 2000, a estimativa para 2020, anual de 2023 até 2025, e na mulher é o quarto, no homem perdendo apenas para câncer de pele no melanoma, câncer de próstata e coloretal. E na mulher, câncer de mama, câncer coloretal e colo uterino. Isso na população brasileira inteira, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado pelas orientações. E aí fica a recomendação, né? Primeiro os sintomas, procurar um médico para ver se é algo mais grave. Uma ótima tarde para você. Isso, e esse mês é o mês de conscientização da doença, que é o Agosto Branco. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar sobre um tema importante. Um abraço.